Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos no livro 2º, capítulo 4, Pluralidade das Existências, e o item que nós estamos estudando é Parentesco, Filiação. Hoje nós vamos estudar as questões 205 e 205A. Estamos utilizando o livro dos Espíritos da editora M. Essa é a tradução que a gente está utilizando. Seja muito bem-vindo ao nosso estudo diário e se puder compartilhar esse vídeo, você vai ajudar bastante a doutrina espírita. Não tem fins lucrativos, a gente não monetiza esses vídeos para ganhar dinheiro com ele, você estará divulgando a doutrina espírita, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos estudar a questão 205 e 205A, como eu disse. Então vamos lá. Aos olhos de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os ultrapassar os limites da existência atual. Os espíritos respondem: a reencarnação amplia esses laços, mas não os destrói. Uma vez que o parentesco é baseado em afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. A doutrina da reencarnação aumenta os deveres da fraternidade, já que em vosso vizinho ou em vosso empregado pode encontrar-se um espírito que esteve ligado a vós por laços consanguíneos. 205A. Essa doutrina diminui, no entanto, a importância que alguns atribuem à sua genealogia, já que se pode ter tido como pai um espírito que pertenceu a uma raça completamente diferente ou que viveu em uma condição completamente diversa. Resposta: é verdade, mas essa importância é baseada no orgulho. O que a maioria venera em seus antepassados são os títulos, a classe social e a fortuna. O mesmo que se envergonharia de ter tido um avô, um sapateiro honesto, iria gabar-se de descender de um nobre devasso. Mas o que quer que digam ou façam, nada impedirá que as coisas sejam como são, pois Deus não regulou as leis da natureza segundo a vaidade deles. Olha, se realmente não existisse a reencarnação, seria bem mais fácil, falar a verdade para você. A vida seria mais simples, estaríamos todos na barbárie, estaríamos todos resolvendo as coisas no braço até hoje, estaríamos pouco nos importando com as coisas que acontecem, porque as leis humanas que são criadas são sempre criadas a partir de espíritos que, embora ainda muito imperfeitos, mas vêm mais bem preparados para criá-las. Isso é um fato. Então, as leis que punem o assassinato, que punem o roubo, que punem o latrocínio, que é roubo seguido de morte, que punem o estupro, que punem a violência doméstica, que punem a maldade que se faz com animais, enfim, qualquer lei que exista, ela sempre chega como legislação a partir de missionários. Por exemplo, a lei que está na Carta Magna da maioria dos países do Ocidente vem da Carta de Napoleão, da legislação de Napoleão Bonaparte, quando ele diz, por exemplo, que todos os homens são iguais perante a lei. Napoleão, ele encarnou com uma missão de criar uma situação na França que culminasse alguns anos depois na possibilidade de chegar o Espiritismo, por exemplo. A Revolução Francesa passava por essa situação e, certa oportunidade, foi feita uma reunião no plano espiritual e essa reunião, inclusive com a participação de Kardec antes de encarnar, e essa reunião estava se cogitando então um nome de um espírito que tivesse essa característica de nobreza para fazer essa movimentação toda na França, principalmente da Revolução Industrial, Revolução Francesa, enfim, né, que acontecesse essa modificação para poder chegar depois o Espiritismo, que começou lá com Jean Calvin, com João Calvino, na Reforma Protestante, nessa preparação para que o Espiritismo pudesse vir, e foram cogitados vários nomes, até que alguém sugeriu, por que não Júlio César, o primeiro Júlio César, o imperador de Roma.
E aí alguém teria dito, mas o Júlio César ele tem essa mania de grandeza, ele tem todas as características para ser o homem que nós precisamos no comando lá na França, mas ele tem essa coisa de dominar o mundo. Ele se deixar, ele vai querer ser imperador do mundo outra vez, né? Mas é o homem indicado. Aí alguém falou, e Kardec? Kardec falou, eu não consigo estar nas tabernas, estar em meio às tropas, eu até reúno algumas características, mas essa eu já não reúno mais, eu já não tenho mais essa característica de estar ali com os homens no meio da guerra, essas coisas todas eu não consigo. E aí chamou-se Júlio César e conversaram com ele, olha, você aceita essa missão, tal, você vai nascer como Napoleão Bonaparte, tal e coisa e tal, e aí você vai fazer o que tem que fazer. Nós vamos estar apoiando você o tempo todo, mas se você enveredar por essa linha de querer dominar o mundo, a gente tira a proteção de você e você não vai conseguir, porque a gente não vai permitir essa situação. E aí você vai meter os pés pelas mãos e vai comprometer a sua missão. Mas o importante é que você tenha as características para cumprir essa necessidade. E uma das características dele era justamente criar essa carta magna que diz que todos os homens são iguais perante a lei. E isso se espalhou pelo Ocidente, assim, numa quantidade muito, homens no sentido de humanidade, se espalhou, embora haja muita diferença entre homens e mulheres ainda, machismo arraigado, etc, etc, mas na lei existe que todos os homens, todos os seres humanos são iguais perante a lei. Então você vê, por mais defeitos e dificuldades e mazelas que ainda tinha Júlio César, ele tinha características para criar coisas boas. E assim são todos aqueles que vieram para trazer as leis. Se não houvesse a reencarnação, nunca haveria uma melhora, nunca haveria leis novas, nunca haveria progressão nesse sentido. Sem a reencarnação, por que é que eu não vou matar alguém? Não vou fazer nenhuma lei para isso, porque me incomoda, eu vou lá dar um tiro na cara dele e acabou. Ou dou uma paulada na cabeça do outro, eu não gostei do que fez, e vou lá e resolvo assim. Isso vale para pai, para mãe, para irmão, para irmã, para filho, filha. Não deu certo, resolve-se dessa forma. Então a reencarnação, não só como fato comprovado cientificamente e tudo mais que a gente sempre fala, ela é a lógica por trás de toda essa evolução que aconteceu no mundo, desde o mundo que a gente conhece lá da época de Cristo para cá, por exemplo, se a gente quiser usar só esse espaço, ou de 1500 para cá, quando começaram as navegações, as aspas, descobertas dos novos mundos, que a gente vai ver que as leis foram melhorando. Porque espíritos encarnavam para isso. Sem a reencarnação, sempre o espírito que estaria nascendo seria sem condições nenhuma de evolução moral. Qual é a lógica que existiria de alguém, no meio de milhões de espíritos que não valem absolutamente nada, nasce um lá que quer fazer o certo? E eu morrer rapidinho e acabou. Entendeu? A situação da reencarnação mostra claramente que o mundo só evoluiu porque existe a reencarnação. Só houve a melhora, se a gente pegar a escala de Darwin, do macaquinho, até que vai subindo, só houve isso por causa da reencarnação, senão estávamos todos naquela situação ainda. A, a Terra não oferece por si só ambiente suficiente para que haja essas modificações, para que cresçam os seres humanos dessa forma. Então, sem essa ideia de evolução, nós estaríamos presos na barbárie, ainda estaríamos presos numa situação grave de resolver as pendências com vingança e tudo mais, e Jesus não teria vindo para mostrar como que se faz. Aliás, se não existe reencarnação, ele não teria vindo mesmo. Quer dizer, nem isso nós teríamos. Que aí nós podemos pegar o primeiro grande legislador, que é Moisés. É um cara extremamente evoluído, extremamente evoluído. Paulo de Tarso, extremamente evoluído, né? Vamos falando de outros, Chico Xavier, quantas encarnações a gente sabe dele. Caibar Schutel, quantas encarnações sabemos de Caibar Schutel, né? Que hoje é dirigente espiritual da Alvorada Nova, uma das colônias mais antigas do Brasil, por exemplo, né? Feita inclusive por portugueses e tudo mais, para que tivéssemos naquela região, quando chegassem lá, aspas, descobrindo aqui o Brasil,
Então já tinha até uma colônia espiritual aqui, né? Então só para a gente entender como que funciona o planejamento. Então a reencarnação ela não é uma suposição, ela não é uma crença, ela não é um dogma, ela é um fato que explica claramente essa união. Então, se existe a reencarnação, como a gente sabe que existe, é evidente que eu tenho muita gente que eu amo que não necessariamente está encarnado próximo de mim hoje. E que fatalmente e realmente nós temos muitos que me amam, cada um de nós temos muitos que nos amam, desencarnados e que nos ajudam uma barbaridade. Não estou falando nem de guia espiritual ou anjo guardião, não estou nem falando de guia espiritual, não estou nem falando de mentores, estou falando de espíritos familiares, não dessa encarnação necessariamente, mas de outras encarnações, que me ajudam uma barbaridade, e isso com cada um de nós, porque não há privilégios, percebe? Então, a reencarnação ela só veio mostrar que nós temos muito mais pessoas que se preocupam conosco do que se tivéssemos apenas aqueles familiares, porque de repente nós podemos fazer parte de uma família que por um motivo qualquer, vamos imaginar que meu pai para se casar com a minha mãe tenha tido que enfrentar a família porque a família não aceitava. E aí meu pai enfrentou a família dele e tal e casou com a minha mãe e ficou à parte, à margem, ficou marginalizado, à margem da família. Eu vou crescer num núcleo familiar do meu pai e da minha mãe e alguns parentes da minha mãe. Tá, e aí? Então, fiquei desamparado por essa situação, Deus não prestou atenção em mim, eu fiquei numa situação difícil, poxa vida, eu sou um rejeitado, você é a pior pessoa do mundo? Claro que não. Eu já sabia que isso ia acontecer. Quando eu nasci, já estava tudo definida essa situação, toda definida essa situação. Aceitei vir dessa forma porque preciso desse ambiente e não me faz falta aqueles outros, não me fazem falta aqueles outros, aspas, parentes, porque nós temos uma parentela espiritual gigantesca. Lembre-se, são pelo menos 65 mil encarnações. Vê quanta gente que me ama de verdade. Ah, Fábio, tem os que não amam também. Mas isso é problema deles. Eu tenho que me preocupar, eu tenho que dar foco para aqueles que me amam, né? É isso que a gente precisa aprender e aos pouquinhos a gente está aprendendo, né? O meu foco de vida deve ser para aqueles que me amam e devo amá-los. E aos meus inimigos faço o bem e faço oração de acordo com a situação. Se eles me odeiam, me perseguem ou me caluniam. É isso. Amanhã nós vamos encerrar esse item, que é parentesco, filiação, e a gente volta então com mais um vídeo, mais uma gota de espiritismo amanhã. Sou Fábio Pereira. Um beijo para você que fica. Tchau.